o resultado de nossas escolhas. Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 está em exibição nos cinemas. E para quem já assistiu, fica aqui a questionar sobre a continuação da velha estreada por Ethan Hutton, mais precisamente por Tom Cruise. O filme continuará a ser dirigido por Christopher McQueen, o diretor também que já foi de Nação Secreta e Efeito Fallout. E assim, podemos lembrar que Missão Impossível já chegou com um pouquinho de atraso, já que principalmente devido à pandemia que ocasionou no mundo todo, e claro, fez com que todas as produções atrasassem ou até mesmo ficassem adiantadas. E não podemos fugir do passado. Ethan, essa sua missão. E aqui vai algumas lembranças sobre o filme e o que a gente pode ainda esperar. Ao contrário de que outros filmes recentes, como Parte 1, essa primeira parte de Missão Impossível é uma história completa, que é o que podemos mencionar aqui. Mesmo que isso possa aplicar que somente em 2024 podemos ver o desfecho de toda a história. A história é programada para ser lançada em 27 de junho de 2024. E o filme talvez possa até ganhar uma nova data, já que conta com a greve dos roteiristas e dos atores, o que isso também pode possivelmente prejudicar o lançamento do filme. Até aqui, pelo que estamos sabendo, praticamente todos os personagens que ainda permanecem vivos dentro da história retornarão para a parte 2. O mundo está mudando. A verdade desaparecendo. A guerra está chegando. Mas ainda não vamos falar sobre adições de novos personagens dentro da história, já que geralmente aparecem um ou outro, ou possivelmente até ressuscitar algum personagem dos filmes anteriores. Ao que tudo indica, a primeira parcela do arco de Acerto de Contas tem um final que podemos até dizer que ele é definitivo, já que a história conta com a corrida de uma chave que pode ser usada para controlar uma espécie de inteligência artificial que infectou sistemas digitais no mundo todo. E podemos ver até que o próprio Hut tem essa chave, ou será que existe uma cópia sobre ela? Fica aqui uma das perguntas de saber para a continuidade do filme. Essa inteligência artificial, ela está lá quase no final do filme, quando ela aparece, ou até algumas referências no decorrer do filme. É possível que seja o próprio antagonista dessa parte 2. E embora a gente lembre que Missão Impossível tem uma história em que ela foi dividida, mas ela já havia tido referências lá em Nação Secreta e até mesmo em Efeito Fallout, que já haviam apresentado esse antagonista em filmes anteriores. Essa história ao mesmo tempo, vale lembrar que ela vai ser o fim, pelo menos é o que aponta até agora, para Ethan Hunt, já que ele é o nosso protagonista de Missão Impossível. Mas não há algo que possa impedir com que ele ganhe uma possível franquia, ou até mesmo Cruise seja ou passe o seu legado para um outro atriz, já que temos aí dentro vários candidatos a continuarem sobre essa demanda. Há alguns rumores acerca de parte 2 que contará com novas adições ao elenco. Consequentemente, alguns são citados como Nick Offerman, Hannah Wedgington, Holt McClane e Janet McTeer pode estar na continuação de Missão Impossível Acerto de Contas. Lembrando que McQueen deu a entender que há um plano para uma nona parcela para a parte 2. Abre aspas. Ele falou que, olha, ainda estamos filmando o 8 e há várias maneiras de estar fazendo uma nova história acontecer. O próprio diretor ainda insistiu, falando que, abre aspas, quando você está assistindo Missão Impossível e vendo a equipe passar por essas aventuras, você tem uma noção de como é fazer um filme de Missão Impossível. Sempre há um plano. O plano sempre muda, tudo dá errado e esperamos que tudo dê certo no final. Mas você nunca entende completamente ou confia para onde está indo até chegar lá. Será que Cruise estará pendurando as botas e repassando? Fica aqui uma dica de que essa continuidade está bem provável de acontecer.
O próprio diretor do filme, Christopher McQuarrie, justificou o motivo de fazer em 2 partes sobre o filme Missão Impossível 7. Em entrevista ao site Collider, o cineasta explicou que a história ela estava bem extensa para encaixar em um filme, abre aspas. Em determinado momento eu disse, por que estamos lutando contra isso? Porque vamos tentar enfiar tudo em 2 horas? Vamos simplesmente dividi-lo ao meio e fazer 2 filmes. Ele mesmo revelou. Ainda colocando abre aspas novamente, ele falou que essa realmente não foi a discussão por trás de ser um filme em 2 partes. Não era apenas que a história era maior, mas que queríamos mais emoção no filme. O mesmo ponto longa ainda conta com um elenco muito maior do que os anteriores da franquia. Segundo o próprio diretor, o excesso de personagens também influenciou na decisão. Abre aspas dizendo que eu sabia que queria expandir o elenco. E sabia que queria dar a cada um desses personagens mais que o fazer. Então eu sabia que o filme seria maior e mais longo do que falou. Pontou, reforçando que cada personagem ali tem uma grande importância para a história num todo. Temos ali a lembrança de que, como os personagens dos atores Ben Rames, do Simon Pegg, até mesmo de Rebecca Ferguson, ganharam maiores destaques dentro do filme e consequentemente ficamos esperando qual para o seu verdadeiro objetivo desses personagens, já que muitos deles contam com uma boa protagonista do filme, apesar de ser compartilhado com Tom Cruise, os personagens, nós conseguimos ver bastante destaques e a importância deles dentro do enredo para o filme numa proporção toda. Objetivo. A vida de vocês é mais importante para mim do que o objetivo. O próprio diretor retomou a fala, falando que houve um desafio de parar no meio sem saber como seria o filme completo e tentando prever que seria o segundo filme. Ele ainda explicou que diversos fatores exigiram que cenas de segunda parte fossem gravadas antes de finalizarem ao primeiro filme, devido às próprias condições climáticas e à disponibilidade da agenda dos atores. A própria produção de Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 2, começou em março de 2022 e ela estava em bom andamento até o início desse próprio mês aqui que eu estou falando com vocês. Mas claro, ela foi interrompida pela greve dos roteiristas e, de acordo com os últimos sites, aponta que o filme está aproximadamente 40% concluído e o próprio final do filme ainda é um próprio mistério. Durante algumas entrevistas, o diretor confessou que não definiu como seria o final da franquia. Ele justificou que a decisão sobre a história está sendo discutida entre ele e o próprio Tom Cruise. Abre aspas. Sempre temos uma direção, sempre temos um lugar para onde estamos indo. Ele mesmo garantiu. Nenhuma vida. É bom lembrar que durante a parte 1 de Acerto de Contas, nós fomos apresentados uma espécie de vilão chamado A Entidade, que é uma espécie de inteligência artificial que pretendia dominar todo mundo, mas que antes disso, o próprio Ethan Hunt sabe que ele é a única pessoa que é capaz de detê-la. A entidade é capaz de prever o futuro, analisar diferentes probabilidades e que ainda pode trazer novos algoritmos capazes de tentar deter. Então, para garantir que pelo menos boa parte fiquem salvos, ainda tem uma espécie de vilão também chamado Gabriel. A missão de juntar 2 partes de uma chave que dá acesso a um hardware capaz de controlar a própria inteligência. Aí é bom lembrar também que o Ethan tem uma das partes da chave e não vai só em busca da outra metade. Ele também vai tentar saber o que ela é capaz de abrir, já que muita parte é retomada com a lembrança de que ele está num submarino. E talvez isso tenha influenciado no filme também para que seja retomada a história. Há uma disputa global de 2 metades, relembrando as velhas disputas de guerra que houve entre os Estados Unidos e a própria Rússia. No fim, ainda vemos o próprio Ethan abrir um cofre, ou pelo menos uma menção de que este submarino russo
ainda conta no Ártico e ele pode ser achado por outras pessoas. Grace, por sua vez, termina se alistando à própria IMF, abrindo mão da sua vida dos crimes. Dessa forma, temos aqui a ligação mais interessante entre Grace e Ethan, que pode ser revisto no próximo filme de continuação. Mas será que somente vai ficar nisso? Ou será que teremos Grace continuando suas próprias histórias em termos de Missão Impossível? Coloque nos seus comentários, deixe seu like.